Oi, designers e criativos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do quadro Refazendo Embalagens. Se você é novo por aqui e caiu de paraquedas neste vídeo, eu me chamo Nadine, sou designer gráfica e neste canal eu falo várias coisas sobre o mundo do design gráfico, freelas, mercado de trabalho, processos criativos e muito mais. Se você se interessa por conteúdos como esse, não esquece de se inscrever aqui no canal, que toda semana eu posto 2 vídeos novos por aqui. O quadro Refazendo Embalagens nasceu com o intuito de eu pegar algumas embalagens que já existem no mercado e recriá-las com total liberdade criativa. A intenção do quadro Refazendo Embalagens, em momento algum, é se parecer com a embalagem escolhida ou até mesmo fazer um redesign da marca original, mas sim utilizar apenas da embalagem como um briefing fictício para usar as referências do painel frontal, algumas referências de cores e criar com total liberdade criativa, criar algo totalmente novo, sem amarras, simplesmente por puro exercício criativo, para que a gente desenvolva algumas habilidades como designer. É claro que as marcas originais jamais fariam um redesign tão grande assim numa embalagem, pois trata-se de produtos que já estão há anos e anos no mercado e talvez isso iria causar uma confusão nos consumidores. Mas este vídeo aqui não tem relação alguma com a marca em questão, que neste caso vai ser a Colgate, a pasta de dente tripla ação, mas sim utilizei de referência no meu processo criativo. Dados os recados paroquiais, também quero dizer para você não pular lá pro final. Eu acredito que você realmente esteja ansioso para ver o que eu criei, mas aproveite o processo criativo, aproveite esse vídeo, porque eu vou dar várias dicas de design super legais que você pode aplicar no seu trabalho. Esta embalagem da Colgate que eu vou utilizar como referência para fazer, eu não sei se necessariamente é a última atualização da embalagem, porque geralmente essas marcas vão atualizando de tempos em tempos, alterações leves, mas foi essa que eu encontrei em algumas imagens da internet. Por se tratar de apenas um projeto fictício para desenvolver aqui nesse vídeo, como de costume, eu vou desenhar apenas o painel frontal, porque eu quero fazer a aplicação deste design na caixa e também no tubo da pasta de dente. Da embalagem original, vou trazer todas as informações que estão contidas neste painel frontal. Vou trazer algumas referências das cores, apesar que os tons vão mudar completamente, e também vou trazer uma fonte bem semelhante a esta usada aqui na embalagem. Vamos lá? Comecei meu processo criativo como de costume, anexando a embalagem original, a imagem da embalagem original, ali num quadro do Mila. Geralmente eu faço no Invision, mas dessa vez eu anexei no Milanote. E eu fui buscando referências nesse site que tem embalagens do mundo todo e que eu curto muito as embalagens que ali estão. São embalagens que estão espalhadas pelo mundo e de diferentes segmentos. Então eu fui na parte da seção dos cosméticos e dos medicamentos. Dentro desse site está separado por seção, então você consegue ir fazendo uma curadoria, separando os projetos que são interessantes e que são referências para o seu próprio projeto. Eu fui abrindo abas e depois eu vou salvando essas imagens e colocando tudo ali. Eu queria que essa pasta nova, que essa minha embalagem, tivesse algumas referências um pouco mais tecnológicas, então nesse momento que eu fui captando as minhas imagens, eu já fui me atentando ao segmento visual que eu queria seguir. Por mais que são outros produtos, não quer dizer que eu não posso utilizá-los como referência. Então os adjetivos que eu escolhi foi moderna, energética, exclusiva, tecnológica e confiável, que foram os adjetivos que me inspiraram na hora da criação dessa embalagem. Logo em seguida, eu já fui buscando os mockups, porque eu estava com medo de não encontrar um mockup que se encaixasse bem ao meu projeto. E eu queria que esse mockup fosse um mockup o mais próximo da original possível. Porém, como a maioria são gringos desses mockups, eu não encontrei um que tivesse a tampa de rosquear, como geralmente as pastas de dente aqui do Brasil são. Então eu peguei aquele outro estilo lá, eu não sei se é de rosquear ou é aquela tampinha de abrir, me parece que é aquela tampa de abrir assim que a gente aperta com o dedo, mas enfim, peguei o mais próximo possível porque eu não queria investir em um mockup para um projeto fictício, mas acredito que depois eu consegui encaixar muito bem. E eu já peguei ele antes para eu saber mais ou menos as dimensões que eu ia criar o meu painel.
É óbvio que se fosse uma embalagem original, a gente teria que criar a maquete dela com a caixa aberta, né, com todas as partes ali, com sangria, enfim, com todas as questões de impressão envolvidas, mas como era apenas um criativo de estudo mesmo, uma peça de estudo, eu resolvi fazer dessa forma, como eu sempre costumo fazer. Logo em seguida eu fui buscando uma fonte e logo de cara eu já encontrei uma fonte que eu queria, e aí eu fui tirando o máximo de nós possíveis, desagrupei e também fiz uma junção ali entre letras e fui adaptando de modo personalizado para que eu conseguisse obter um resultado um pouco mais próximo do que eu queria e mais próximo também da embalagem original. Apesar de que depois ela vai mudar muito. Eu quis utilizar também o símbolo da marca registrada, então peguei ali no Google mesmo, já fiz toda a escrita do meu painel frontal, já que eu queria utilizar todas as referências do painel, eu já pego de cara e escrevo tudo com uma fonte qualquer e depois vou puxando as informações para dentro da minha embalagem para eu saber o que eu vou ter que diagramar. Depois eu fui pegando algumas referências de cores. Eu queria que tivesse a coloração vermelha e azul, porém em tons diferentes, e eu queria trazer o gradiente com um aspecto bem tecnológico. Então eu fiz um gradiente numa transição de vermelho com um ponto de luz, justamente pela luminosidade, brancura e essa referência da pasta de dente, e puxei para um azul meio roxo. Depois eu acrescentei um ruído ali na minha embalagem para trazer esse aspecto mais moderno, e eu acredito que ficou muito legal. Logo em seguida, eu fui fazer a diagramação das informações do triplação. Essa diagramação eu usei como referência uma imagem que eu vou deixar aqui na tela para vocês, que eu queria fazer esse quadro como se ele fosse um adesivo colado por cima. Talvez uma embalagem original seria muito interessante que tivesse até um alto relevo, algo nesse sentido, ali nessa caixa branca. Depois eu fui pegando alguns ícones do Flat Icon mesmo. É óbvio que se fosse uma embalagem original a gente teria que desenhar ícones exclusivos, mas como apenas um processo criativo para estudo, eu fui pegando ícones dali mesmo, fui vetorizando e fazendo algumas adaptações para que ficasse adequado ao meu projeto. Eu sofri muito nessa parte do desenvolvimento dessa caixa, eu confesso, porque na hora de eu ver a referência estava muito legal, porém ela tinha uma referência com umas cores um pouco mais claras, e eu estava tentando fazer algo muito parecido e não estava rolando muito bem. Então no final eu mudei um pouco a disposição das linhas dessa caixa, mas acredito que ficou até melhor do que a minha referência. Depois eu fiz esse círculo para encaixar as minhas imagens de representação dos 3 tópicos e fui diagramando ali conforme eu consegui. Não sei se está bem alinhado isso, vou ser bem sincera, mas eu não queria perder muito tempo ali nessa etapa. Depois eu fiz um círculo e ajustei o gradiente, porque não dava para simplesmente copiar o gradiente do fundo, ia ficar bem estranho. Então eu ajustei esse gradiente porque eu queria colocar os steps 1, 2 e 3 para descrever depois ao lado. E eu fui utilizando a mesma fonte para minha embalagem toda e apenas fui fazendo variações de peso. Ali eu coloquei um itálico também e eu achei que trouxe um resultado bem legal para esses números. Fui ajustando e depois eu diminuí um pouco essa caixa também, porque eu achei que estava um pouco grosseira, um pouco grande também para minha embalagem. Eu até pensei em arredondar as bordas, mas depois eu desisti, porque como na fonte ela já tem umas arestas mais pontiagudas, se eu arredondasse a borda, talvez ela não ia fazer a repetição das formas, das curvas da fonte. Então eu decidi deixar desse jeito. Ali eu até tentei fazer alguma graça, uma coisa diferente, não funcionou muito bem. Então logo em seguida eu tive uma ideia muito melhor, que foi fazer esse corte ali na caixa. E eu encaixei esse corte também na caixa em cima, porque eu queria fazer a escrita triplação ali na parte de cima, então eu achei que funcionou muito bem esse modelo e parece realmente que é um adesivo ali colado por cima. Eu queria realmente trazer esse aspecto de contraste para que ele realmente destacasse para essa informação que atualmente também está nessa disposição, nessa lateral, enfim. Ali eu fiquei altamente em dúvida de qual cor de fonte eu ia utilizar na triplação.
Depois eu optei por utilizar o azul escuro para não chamar tanta atenção assim. Mas agora, aqui olhando nessa aceleração do vídeo, no processo criativo, talvez o vermelho não tava tão ruim assim, viu? Mas enfim, enquanto eu tava criando, eu tava me incomodando um pouco, e aí eu optei por deixar azul escuro. E aí eu fui fazendo alguns testes para ver onde eu consegui encaixar aquele hortelã, não consegui encaixar, então decidi ir para outras etapas. No momento da limpeza e tripulação, eu quis diagramar ali em cima, na mesma região que estava a embalagem original. E também fiz algumas alterações, por exemplo, usei aquele E diferente e coloquei ele em azul e eu achei que ficou um resultado bem legal, porque deu a repetição das cores que eu queria para minha embalagem e ficou um design bem consistente. Depois eu fui mexendo no degradê. Pensei que talvez se eu mudasse a disposição dele, mudasse a posição, ficaria mais interessante. Então eu mudei e vi que não ficou e voltei para a versão original. Às vezes acontecem essas coisas no meio do nosso processo criativo e tá tudo bem. Nunca é demais fazer testes, acho que a gente deve testar mesmo, fazer coisas diferentes, porque muitas vezes algo que fica muito legal na nossa cabeça, na prática não funciona. Então ali eu puxei também o gradiente do fundo para a parte de diagramação das gramas ali, da quantidade do produto. E depois encontrei um espaço ali para a parte do hortelã, porque tinha informação com cálcio. Então eu coloquei ali embaixo e fiz a repetição do ícone também. E eu gostei muito desse resultado. Depois eu queria trazer umas ondas para que fosse bem semelhante àquela onda da pasta de dente que faz ali, que só aparece em comercial, porque quando a gente coloca na nossa pasta de dente, na nossa escova de dente, fica o ó. Mas enfim, trouxe essa referência, essa onda e também pode lembrar do sorriso. No momento que eu diagramei a primeira vez, não ficou muito bom, mas eu pensei, aquela ideia ficou legal e eu vou trazê-la de volta. Então vocês vão ver que eu vou voltar com essa ideia. E eu achei que ficou bem legal o resultado. Tentei evitar o alinhamento central das demais informações para que eu fugisse um pouco do convencional, porque geralmente eu puxo para um alinhamento central, que é o mais confortável com certeza. Esse foi o resultado da caixa, junto com o tubinho da embalagem também. Eu só repliquei, na original também replica da pasta para caixa, então eu fiz dessa forma e eu gostei muito do gradiente aplicado na caixa e também desse último detalhe que eu acrescentei das linhas ali. Acredito que também fez uma repetição com as caixas que eu coloquei ali abaixo. Eu explorei muitos princípios de contraste e repetição nessa embalagem e eu acredito que o resultado ficou bem legal, bem moderno. Eu coloquei aplicado também em outro mockup e esse tubo era um pouco mais estreito, então não dá pra ver muito bem. Então se eu tivesse um mockup que valorizasse, talvez ficaria melhor ainda essa aplicação. Mas na aplicação da caixa ficou perfeito porque eu fiz pra caber ali mesmo, eu fiz para que ele encaixasse com esse mockup. E aí, o que você achou desse vídeo? Se você gostou de ver o meu processo criativo, aprendeu com ele, não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo, que não custa nada para você, mas para mim é super importante. E também não esqueça de deixar o seu comentário se você quer que eu traga mais vezes o Refazendo Embalagens aqui pro canal. Comenta aqui embaixo qual embalagem você quer que eu traga, que eu vou trazer com todo prazer. Eu vou ficando por aqui, agora eu vou deixar na tela mais vídeos refazendo embalagens para você continuar maratonando. Um beijo e até a próxima!